Vamos lá. Não integra, então, continuando. Não integra remuneração. A ajuda de custo. Eu posso dar... é limitada a 50%? Não. Qualquer ajuda de custo que se disser na prova que é ajuda de custo, que é diária para viagem, que é prêmio, não integra remuneração. Se disser que ajuda de custo, diária para viagem e prêmio, não integra remuneração. Agora, se ele disser que o auxílio alimentação integra? Depende. E ele pode perguntar isso. Se o auxílio alimentação for pago em dinheiro, integra, porque é vedado o pagamento do auxílio alimentação em dinheiro, certo? Dica número 15, equiparação salarial. Eu quero receber o salário igual ao do meu colega que faz a mesma atividade, a mesma função. Quero receber o salário do meu colega que faz a mesma atividade, a mesma função. Para eu receber o salário do meu colega, quais são os requisitos? Basta eu trabalhar na mesma empresa? Não, é mesmo estabelecimento. Tem que ser no mesmo, não pode ser. Eu tenho que trabalhar, a Renner tem 50 Renners aí, eu tenho que trabalhar na mesma Renner, é mesmo estabelecimento. 2 anos na mesma função e agora a reforma também disse que não pode ter tempo superior a 4 anos de casa, tempo superior a 4 anos. Então, esses são requisitos, 2 anos na mesma função, mesmo estabelecimento e não pode ter tempo superior a 4 anos. Então, se eu entro numa empresa, eu entro aqui, começo a dar aula 2 anos, fico 2 anos dando que nenhum colega, eu só vou conseguir ter o mesmo salário que ele se o colega que entrou antes de mim não estava mais de 4 anos aqui na escola. Aviso prévio proporcional. Aviso prévio... Curso, né? Eu ia falar universidade. Aviso prévio proporcional. O que pode cair do aviso prévio proporcional? Qual é o aviso prévio hoje? Qual é o tempo de aviso prévio? 30 dias. Só que a lei que cai de 2011 diz... Para cada ano, eu tenho direito a mais... Para cada ano, eu tenho direito a mais 3. Então, se ele trabalhou 3 anos e 8 meses, quanto tempo que ele vai ter de aviso prévio? 3 anos e 8 meses. 30 dias ele tem sempre pela Constituição Federal, tá? 30 dias ele tem sempre. Quando a prova disser 3 anos e 8 meses, 3 anos e 5 meses, os meses morrem, porque só nos importa os anos. E aí, eu vou fazer 3 dias para cada ano. Sempre, aí nós temos 9. Então, ele tem de aviso prévio 39 dias, certo? Entenderam isso? Aviso prévio pela Constituição Federal é 30 e ele vai ter 3 dias para cada ano, mais 3 dias para cada ano de trabalho, certo? O que nós temos mais? Então, se cair de aviso prévio, vai cair o proporcional e vai cair isso. O que nós temos mais? Veio com a reforma trabalhista, contribuição sindical, não caiu ainda. É facultativa. O empregador só vai descontar do empregado, esse desconto só vai existir se houver uma autorização prévia e expressa do empregado. Contribuição sindical não é mais obrigatória, é facultativa, certo? Extinção do contrato de trabalho. O que nós temos que pode cair ali da extinção do contrato de trabalho? Ele quer saber em quantos dias o empregador tem que pagar o aviso prévio, pagar a rescisão. Quantos dias o empregado tem que pagar a rescisão? São 10 dias, não importa agora, aviso prévio, trabalhado, indenizado, são 10 dias, certo? Insalubridade e periculosidade, o que nós temos? Insalubre é aquele que pode causar doença, dica 19, insalubridade e periculosidade. Insalubridade é aquele fator que pode causar uma doença. E periculosidade é aquilo que pode causar a morte. Insalubridade, tu pode ganhar 10, 20 ou 40% sobre o teu salário básico? Não, 10, 20, 40% sobre o salário mínimo. Periculosidade, 30% sobre o salário básico. E eu quero saber se ele trabalhar algumas horas por dia em ambiente insalubre. Todos os dias ele não trabalha as 8 horas em ambiente insalubre. Ele trabalha 3 horas por dia em ambiente insalubre. Tem direito à insalubridade? É isso que a prova vai dizer. Que ele não trabalhava o tempo inteiro. Ele trabalhava 4 horas por dia. Ele tem direito à insalubridade? Sim, porque tem súmula que diz que o trabalho intermitente, ou seja, em certos períodos de insalubridade, enseja o adicional. E o adicional não é proporcional. É o adicional integral, certo? O que nós temos sobre o trabalho doméstico?
Dica número 20, pode cair trabalho doméstico. Para ele ser considerado trabalho doméstico, tem que trabalhar quantas vezes por semana? 3 ou mais. Trabalhando 3 ou mais para atividades sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos. E eu quero saber se nas férias do caseiro, ele ficou dentro da casa. A prova, já perguntaram isso, e na prova escrita, e podem perguntar na objetiva. Se na época ele é caseiro e na época de férias ele ficou na casa. E agora ele está pedindo férias, porque ele disse que ele nunca saiu, continuou lá na atividade. A Lei 150 diz que o caseiro, aquele que trabalha no local, pode estar em férias dentro da casa. Então isso vocês têm que saber, porque eles podem dizer, não saiu do local, mas claro que ele não vai poder ficar trabalhando nesse período. Outra questão que tem ali sobre a lei das domésticas, intervalo de almoço de 34 horas pode ocorrer e o adicional de viagem, a empregada precisa ir para Bariloche com o empregado, precisa ir para Nova York com o empregador. Isso acontece, vocês pensam que elas não querem às vezes viajar. E se elas vão viajar, claro, porque tem família e é comum, pode acontecer isso. E se ela viajar, ela tem direito a adicional de 25%. 25% adicional viagem, certo? O que nós temos? Dica 21, distrato de comum acordo. Agora empregado e empregador podem fazer comum acordo. Eu não quero mais trabalhar, tu não quer mais que eu trabalhe, e aí prova quer saber o que ele tem direito. O que ele tem direito? Ele tem direito ao aviso prévio pela metade. A multa do FGTS, aquela de 40% pela metade, então ela vai dizer que ele tem direito a 20% da multa, tá certo? Sim. Pode tirar a integralidade do FGTS? Não, só pode tirar 80%. Ocorreu comum acordo. Se ocorreu comum acordo, pode tirar apenas 80%, levantar apenas 80% do FGTS. As demais verbas na integralidade. Aviso prévio na integralidade? Não, é pela metade. Aviso prévio e FGTS, porque os dois estão concordando, aviso prévio pela metade para os dois. Eu estou dizendo que tu tem 15 dias para arrumar outra pessoa e o outro está dizendo como se fosse pela metade tudo. Então, aviso prévio e FGTS pela metade, integralidade das demais verbas e não tem direito ao seguro-desemprego, certo? O que mais nós temos de dica aí de direito do trabalho? Negociado sobre legislado. Nós temos o artigo 611A, que traz a previsão, 611A, que traz a previsão, aquilo que o sindicato pode negociar e que fica acima da lei. O que nós temos ali, vale a pena dar uma lida no 611A, no 611B. Dá uma lida para a prova, pode cair. É uma questão, pode ser a questão definitiva, 611A, 611B. O 611A diz o que pode e o 611B diz o que não pode. O que nós temos de importante lá no 611A? O que pode? Diminuir o intervalo entre a jornada para 30 minutos. Posso diminuir a produtividade por convenção coletiva. Eu posso estabelecer adicional de periculosidade e insalubridade. Então, ali vale a pena vocês lerem que é uma lista de 611A e 611B, o que pode e o que não pode. O que nós temos também como dica número 23, trabalhador hipersuficiente. Aquele empregado que tem ensino superior e recebe 2 vezes o limite geral da Previdência, ele pode negociar inclusive com o empregador, inclusive contra o que diz as convenções coletivas, certo? Isso é o que diz, e com prevalência, não é que contra, com prevalência sobre convenções e acordos coletivos. O empregado que recebe 2 vezes o limite geral da Previdência, isso veio com a reforma, e tem ensino superior. Cargo de confiança. O que nós temos sobre o cargo de confiança? Aquele que recebeu o cargo de confiança por 30 anos, o empregador pode tirar? Sim, com a reforma diz que, inexistindo o caráter de cargo de confiança, pode retirar, sim, pode retirar os 40%, ele não incorpora o salário. Enquanto tem o cargo de confiança, ganha quanto? 40%, e lembrando, não tem hora extra. O cargo de confiança não tem hora extra, aquele que ganha 40% no salário. O que nós temos sobre negociação coletiva?
O máximo que tem por negociação coletiva, uma negociação coletiva pode, veio com a reforma trabalhista, o máximo que pode valer são quantos dias? Quantos anos? 2 anos. O máximo que pode valer são 2 anos, sendo vedada a ultratividade, ou seja, ela não fica prevalecendo no tempo, tá? Aí eu te pergunto, entre acordo e convenção coletiva, o que é acordo coletivo? Acordo coletivo é algo mais específico. Tudo isso aqui é negociação coletiva. Acordo coletivo é quando tem o sindicato e a empresa. Convenção coletiva são 2 sindicatos. Suponhamos, aqui todos os sindicatos do comércio, o sindicato dos empregados do comércio e o sindicato das empresas. Isso é uma convenção coletiva. E esse aqui mais específico, só o sindicato e uma das empresas do comércio é um acordo coletivo. A prova quer saber e vai dizer para vocês, a empresa firmou um acordo coletivo com o sindicato e existia uma convenção coletiva entre 2 sindicatos. E a prova quer saber qual que vai prevalecer e qual que vai prevalecer, que a reforma disse? O acordo. Agora com a reforma é o acordo, o contrato coletivo, o acordo coletivo. O que prevalece entre convenção e acordo coletivo é o acordo. A prova pode perguntar isso, eles não perguntaram ainda. Tem negociação, que é mais ampla, e acordo coletivo. Não importa se a negociação é mais benéfica ao empregado. Não importa se a negociação, se essa aqui é mais benéfica, se a convenção é mais benéfica ao empregado. O que vai prevalecer é o acordo coletivo. E entre acordo individual e negociação coletiva, o que prevalece? A negociação coletiva. Olha como pode cair se pega ratão na prova. Convenção coletiva e acordo coletivo, o que prevalece? Negociação entre 2 sindicatos e acordo, qual que prevalece? O acordo. Esse aqui prevalece. Se for acordo individual e a negociação, o que prevalece? Negociação. Certo? Exceto se for daquele trabalhador que tem ensino superior e recebe 2 vezes o limite geral da Previdência, que aí o acordo individual dele tem prevalência. Aquele que tem ensino superior e recebe... E aqui eles podem fazer uma construção de uma boa questão que está para cair e vocês vão acertar. Acordo e convenção vale o acordo. Acordo e convenção, acordo coletivo e convenção coletiva vale o acordo. Acordo individual e negociação vale a negociação, certo? O que nós temos sobre grupo econômico? Basta ter os mesmos sócios? Grupo econômico basta ter os mesmos sócios? Para ser considerado grupo econômico? Não, não basta ter os mesmos sócios. Veio com a reforma trabalhista, a questão vai dizer, tem os mesmos sócios e eu quero considerar grupo econômico. Não basta ter os mesmos sócios, tem que ter interesse integrado, interesse comum e atuação conjunta. As empresas têm que ter interesse integrado, atuação conjunta e efetiva comunhão de interesse. Então, não basta ter os mesmos sócios, interesse comum. Interesse comum é extremamente importante para considerar o grupo econômico. E aí nós terminamos as dicas de direito do trabalho e vamos entrar em 16 dicas rápidas de processo do trabalho. 16 dicas rápidas de processo do trabalho para nós acertarmos também as 5 questões de processo do trabalho. Se não acertar 5, tudo bem, pode ser 3, mas não vamos errar todas as questões de direito de processo do trabalho. Vamos acertar, gabaritar todas. Prescrição. Volta e meia sempre cai. Qual é o prazo de prescrição? 2 anos. 2 anos para juizar, retroagindo a 5 anos. Mas retroage do quê? Do dia que ele saiu do trabalho? Não. Retroage 5 anos do dia do ajuizamento da ação. Do dia do ajuizamento da ação, retroage 5 anos. Ele pode cobrar 5 anos para trás. Mas se ele demorou 2 anos para ajuizar a ação, ele demorou 2 anos, o problema é dele, porque esses 2 anos ficam meio que nulo. Porque ele tem 2 anos para ajuizar a ação e retroage 5. Se ele demorou 2 anos, aqueles 2 anos ele perdeu, certo? Porque 2 anos ele não trabalhou. O que nós temos mais sobre contagem de prazos? Agora dias úteis, contagem de prazos. Até então não era assim na Justiça do Trabalho.
Contagem de prazo, dias úteis. E se tiver procuradores distintos, tem prazo em dobro? Procuradores distintos tem prazo em dobro? Não, não tem prazo em dobro. Na trabalhista, procuradores distintos não tem prazo em dobro. O que nós temos? Execução no processo do trabalho. O que nós temos sobre execução no processo do trabalho? A execução no processo do trabalho agora não é mais de ofício. Não é mais de ofício. Se a prova disser que a execução é de ofício, está errada a questão. A parte tem que pedir a penhora, a parte tem que pedir a citação para pagamento, exceto, só tem, e aí a prova, é isso que a prova quer, a exceção, exceto se a parte não tiver advogado, em razão do jus postulante que nós temos na Justiça do Trabalho, certo? O que nós temos? O que nós temos? Dica 4, custas no processo do trabalho. Pode cair, tem várias escolas, agora vários cursos que estão dizendo que isso aqui vai cair. Que vai cair. Custas no processo do trabalho. É 2%, sendo no mínimo 10,64 e agora tem máximo, não tinha antes. E qual é o máximo? 4 vezes o limite geral da Previdência. Não confundam com 2 vezes o limite geral da Previdência, que é aquele lá de quem? Do trabalhador hipersuficiente, que para ser hipersuficiente tem que receber 2 vezes. As custas, no máximo, 4 vezes o limite geral da Previdência. Então, não importa se a ação é de 2 milhões, não calcula 2%, calcula, mas tem um limite. E o limite é 4 vezes o regime geral da Previdência. Justiça gratuita. Quando que o empregado não vai pagar? Quando que o empregado, então, não paga custas? Quando ele provar hipossuficiência e ele tem que receber salário igual ou inferior a 40%. Salário igual ou inferior a 40% do regime geral da Previdência. Então, não vamos confundir. 4 vezes máximo é para custas. Justiça gratuita, ele tem que receber salário igual ou inferior a 40% do regime geral da Previdência, certo? E aí a prova quer saber se o juiz pode de ofício, deferir isto. Sim, vocês vão dizer sim, tá certo, o juiz de ofício pode. Se ficar comprovado que ele recebe 40% salário igual ou inferior a 40%, tem sim direito à justiça gratuita. O que nós temos mais de dica? Honorários advocatícios. Honorários advocatícios de 10%, tá certo? Sim, porque é no mínimo 5 e no máximo 15. Mínimo, e eles podem dizer isso, 10 para pegar, mas é no mínimo 5, no máximo 15. E eu quero saber se aquele que ganhou justiça gratuita, que recebe menos de 40% do regime geral da Previdência, vai ter que pagar honorários mesmo assim? Sim, a questão vai dizer, ele é beneficiário da justiça gratuita. Não importa, o beneficiário da justiça gratuita paga honorários periciais, o beneficiário da justiça gratuita paga honorários. É isso que assustou a reforma trabalhista. Mas aqui nós não estamos para discutir a reforma, estamos para acertar a questão da prova. E se cair a questão da prova, pode deferir honorários de 5% a 15%, mesmo para aquele que tenha justiça gratuita. E quem que tem que pagar honorários? Aquele que for sucumbente no pedido vai pagar honorários, certo? E eu quero saber se os dois foram sucumbentes, ou seja, os dois, a parte vencida tem que pagar honorários. Se os dois perderam, eu posso compensar um honorário? Não posso. Está proibido, não pode haver compensação. E isso a prova pode perguntar, porque a OAB quer que vocês sejam advogados que saibam isso. Não pode. Se os dois ganharam sucumbência, eu não posso, porque a sucumbência é direito do advogado. E eu não posso compensar uma na outra. Caiu essa questão, vocês vão acertar. Se cair a questão de honorários, e eu quero saber quanto tempo. Mas aí, como que ele vai pagar se ele não tem dinheiro? Justiça gratuita, ele não tem dinheiro. Ele ganha um salário inferior, eu não posso penhorar o salário. Pode pagar com os créditos deste processo, do crédito que ele ganhou no processo, ou de outro. Se ele é daqueles que cada emprego que ele sai, ele ajuiza uma ação trabalhista, eu posso compensar neste ou de outro. Mas se ele não ganhou em nenhum nada, só ficou devendo,
ele fica vinculado 2 anos. Em 2 anos, o credor pode comprovar que ele, mudou a situação financeira. Obrigada, China. Mudou a situação financeira. Ele ganhou, isso aqui é para quando dormirem, né? Eu já vou fazendo. Aí ele ganhou, né? Se ele ganhou nesse processo, se ele ganhou na loteria nesses 2 anos, ele fica vinculado 2 anos o credor. Eu, advogado, posso tentar fazer com que ele pague as honorários de sucumbência. Porque quem que tem que me pagar é aquele que perdeu e o honorário de sucumbência é do advogado, certo? Se não ganhou nada, é exatamente isso que a prova vai perguntar, mas ele não ganhou nada neste processo nem no outro. 2 anos. Se passou 2 anos, ele ficou sem dinheiro, precluiu, certo? O que nós temos mais? Honorários periciais. A mesma situação, honorários periciais, mesmo sendo beneficiário da justiça gratuita, paga perícia. E quem paga? Aquele que for sucumbente na perícia, aquele que perdeu a perícia, o que for sucumbente na pretensão. Gravem isso, sucumbente na pretensão. Quem for sucumbente na pretensão, ou seja, que perdeu a perícia, que perdeu sucumbente na pretensão, paga honorários periciais. Como? Com os créditos neste ou em outro. Mas me diz uma coisa, e se ele não tem créditos nesse e no outro? Alguém trabalhou e fez a perícia. Esse perito fica sem receber? Não, a união paga, certo? O que nós temos de dica 8? Homologação de acordo extrajudicial. Hoje não existia isso, acordo extrajudicial na Justiça do Trabalho. Hoje nós temos o acordo extrajudicial. Eu posso acordar empregado e empregador, mas para ele ser válido tem que ser petição conjunta. Gravem isso, pode cair. Petição conjunta e pode ser o mesmo advogado assinando? Não. Procuradores distintos e o juiz é obrigado a homologar? Faculdade do juiz homologar. Petição conjunta, advogados distintos e faculdade do juiz homologar. Exceção de incompetência. Se caiu uma questão de exceção de incompetência, a OAB coloca vocês na posição de advogado. A competência é no lugar da prestação de serviço, certo? Lugar da prestação de serviço ou contratação. Só que o lugar de prestação de serviço foi em Porto Alegre e ele quer ajuizar lá em São Paulo. Como que eu faço a exceção de incompetência? Simples petição. É uma simples petição. E qual é o prazo da exceção de incompetência? Qual é o prazo? 5 dias da notificação. Não é na audiência, não é no prazo da contestação. 5 dias da notificação, certo? Dica número 10, manifestação de cálculos. Gente, isso aí, manifestação de cálculos, já caiu muitas vezes. Cai na prova escrita, cai na prova objetiva, e se cair na de vocês, vocês vão acertar. Porque o que ele quer saber? Como é que funciona? Sai a sentença, só que a sentença, ela diz o quê? A sentença diz o quê? Que vai condenar em hora extra, em dano moral, não diz valor, diz que é hora extra, só que tu não sabe, tu é advogado, tu não sabe calcular quanto que isso dá. Então, abre-se prazo para apresentar cálculos, certo? Abre-se prazo para apresentar cálculos. Se apresentar cálculos, o juiz pode intimar o advogado ou ele deve? A questão está perguntando para vocês se ele deve ou ele tem opção. Vocês entenderam? Saiu a sentença, chamou as partes para apresentar cálculos. Desses cálculos apresentados, o juiz deverá abrir prazo comum de 8 dias. Prazo comum de 8 dias. E esse prazo é tão importante porque se eles não se manifestarem, preclui, ele não pode mais nem fazer embargos, certo? Se não se manifestar, preclui. Então, o juiz deverá, o prazo é 8 dias e se a parte se omitir, precluiu, ela não tem mais nem chance de fazer embargos. Dica número 11, quase terminando lá, depósito recursal. A reforma diz que o depósito recursal é feito em conta vinculada ao juízo. Depósito recursal, conta vinculada e juiz não é mais na conta do empregado de FGTS. Mas aí eu fiz o depósito recursal no juízo e aquilo fica atualizando? Sim. E aí a prova pergunta para vocês, mas atualiza como?
pelos índices da poupança. Então, o que vocês têm que saber? Caiu questão de depósito recursal é na conta do juízo e o índice de atualização é da poupança, certo? Questão, dica número 12. Índice de atualização das condenações, que eu botei próximo ali do depósito recursal. A reforma diz que o índice de atualização é o TR. Parece, mas isso aí não vai cair. Isso aí tem um reflexo tão grande numa ação, dá uma diferença tão grande se tu atualiza pelo TR ou pelo IPCA. Então, o TR é importante você saber. O índice de atualização, que é quase zero, pelo TR, da condenação, conforme a reforma, é pelo TR. E o índice do depósito recursal, pelos créditos da poupança. O que nós temos que saber sobre o processo sumaríssimo? Quase finalizando, o que nós temos que saber sobre o processo sumaríssimo? Posso levar no máximo quantas testemunhas? 2. Processo sumaríssimo, no máximo 2 testemunhas. Entre 2 salários e 40 salários mínimos, eu posso impetrar ajuizar pelo rito sumaríssimo. E não há citação por edital. No rito sumaríssimo, mas pode ter perícia no rito sumaríssimo? Perícia pode. O que não pode é citação por edital. Pode ter perícia no rito sumaríssimo. Dica número 14. Eu quero saber, vocês foram condenados, isso veio com a reforma trabalhista, foi condenado. E aí nós tivemos um curso aqui em Porto Alegre que está sendo condenado a muitas ações. Se em 45 dias ele não pagar as ações trabalhistas, se 45 dias o devedor não pagar, eu posso botar SPC, Serasa, qualquer órgão de proteção ao crédito, certo? Se for pessoa física, se for pessoa jurídica. Então, se você recebeu, recebeu uma citação para pagamento em 48 horas, não fez o pagamento, começa a contar os 45 dias e não sendo, tu pode entrar no SPC, no Serasa, em qualquer órgão de proteção ao crédito ou Banco Nacional dos Devedores, certo? Dica número 15, a inicial trabalhista. A inicial trabalhista agora tem que ter esse pedido certo e determinado com indicação do seu valor. Para ajuizamento de uma ação trabalhista, pedido certo, determinado e indicação do seu valor. Certo? Petição, isso veio com a reforma, pode cair. E se cair sobre petição inicial, é isso que eles querem saber. Indicação do seu valor, pedido certo e determinado. Dica número 16, depósito recursal. Quase finalizando. Depósito recursal. Quem pode pagar depósito recursal pela metade? Depósito recursal é aquilo que tu tem que pagar para poder fazer a interposição dos recursos. Entidades sem fins lucrativos, os empregadores domésticos. Suponhamos que hoje o depósito recursal é em torno de 9 mil, eles podem depositar metade para recorrer. Depósito recursal, empregadores domésticos, microempreendedores individuais e microempresas. E a OAB quer que vocês saibam isso, porque se vocês forem advogados, ela quer que vocês não cobrem a integralidade do depósito recursal dos clientes de vocês. Elas querem saber que se seu cliente é um empregador doméstico, se seu cliente é um microempreendedor individual, ele pode pagar pela metade o depósito recursal. E quem que não precisa pagar depósito recursal? Os beneficiários da justiça gratuita, ou seja, aquele reclamante que é beneficiário da justiça gratuita, as entidades filantrópicas e a empresa em recuperação judicial. Mas a prova, sabe o que ela vai perguntar para vocês e o que ela já perguntou? Em recuperação extrajudicial. Seu cliente está em recuperação extrajudicial. Ele tem que pagar o depósito recursal? Recuperação extrajudicial? Tem. Porque quem não paga é o em recuperação judicial, a massa falida que está lá em recuperação judicial. Se for extrajudicial, paga, certo? O que nós temos mais ainda sobre o depósito, sobre o depósito recursal? Ele não vai depositar o dinheiro, mas ele tem um seguro garantia judicial. Eu posso, ao invés de depositar o dinheiro, dar uma carta de seguro garantia judicial? Hoje, lá para fazer o recurso de revista, em torno de 18 mil, ao invés de eu dar 18 mil, eu apresento uma carta do banco. Sim, se a questão perguntar sobre isso para vocês, agora é possível dar seguro garantia judicial para eu recorrer, e muitos bancos já estão ligando para as empresas para fazer esse seguro para poder
a empresa não ter que desembolsar 18 mil, ela dá aquele seguro garantia judicial, por exemplo, no caso de depósito recursal. O que mais nós temos? E se for insuficiente, se eu fui lá e eu achei que ele poderia ser, na realidade eu achei que a minha empresa, que era uma limitada lá, que não era individual, que essa empresa poderia pagar pela metade, fiz errado, indiquei para o meu cliente errado, meu recurso não vai ser conhecido? Não, eu tenho prazo de 5 dias. Eu tenho prazo de 5 dias conforme a OJ 140. 5 dias para regularizar. Antes não existia isso. Agora, a partir de 2017, antes eu me ralava, não depositava integral, perdia, o recurso não era conhecido. Agora eu tenho 5 dias. E assim nós finalizamos, faltou um slide de boa prova. Assim nós finalizamos as dicas de direito do trabalho e processo do trabalho. Pessoal, pensem, com essas dicas dá para ser... Eu posso até mandar esse material para vocês. Vocês dão uma olhada. Com essas dicas dá para acertar algumas questões ali, se não todas, algumas questões, para quem suponhamos que só fez hoje a revisão. Pensem que vocês têm conhecimento da graduação, pensem que vocês têm conhecimento acumulado, vão com segurança para a prova, a segurança, fiquem tranquilos, vão com conhecimento que vocês estudaram, não só agora, mas o tempo todo vocês tiveram na graduação, tiveram esse conhecimento todo que está sendo falado da reforma trabalhista. Desejo para vocês uma boa prova, que a gente se encontre, se for para se encontrar na segunda fase, né? Ou se não, no fórum, aí pelo Poder Judiciário, certo? Uma boa prova para vocês, vão com confiança e vão firmes para passar nessa prova. Para todos nós, né? Com muita energia para aprovação.